Bom, pessoal, a gente vai ver radicais semelhantes, tá? Radicais semelhantes. Ó, radicais semelhantes são os que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Tem que ter as duas coisas, tá? Então, vê aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Eu tenho, ó, lembra o que é índice? Essa parte que fica dentro aqui do radical, ó. Índice 3, né? Que é raiz cúbica. Aqui eu tenho radicando 2, ó. 2 e 2, ó. Então eles são semelhantes, tá? Se é semelhante é por aqui, tá? Então são radicais semelhantes, ó. Eu vou ter alguns exemplos aqui, ó. 7 raiz quadrada de 3 e 2 raiz quadrada de 3, ó. Eu tenho o mesmo índice, né? Raiz quadrada 2, ó, e 2, quando o índice for 2 não precisa colocar, né? E tem o mesmo radicando, ó, 3, tá? Isso aqui pode ser diferente, tá? Isso aqui não tem nada a ver. A gente tem que ver o índice igual, ó, raiz cúbica. Aqui eu tenho radicando A. Então eles são semelhantes, tá? Agora o lado de cá, vê. Deixa eu puxar para o lado de cá para a gente ver. Lado de cá, aqui, esse lado de cá, não são semelhantes, ó. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, índice é igual, ó. Tem o índice 2, ó, raiz quadrada. Mas o radicando é diferente, ó. Então não é, tá? Não é semelhante. Para ser semelhante tem que atender os dois pré-requisitos, tá? Tem que ser o mesmo índice e o mesmo radicando. Aqui também, ó. Eu tenho o mesmo radicando, ó, 7, mas o índice é diferente, raiz cúbica e raiz quadrada, tá? Então não serve. Ó, pessoal, agora vamos ver radicais semelhantes, tá? Adição e subtração. Adição e subtração. Deixa eu ver aqui um pouquinho para a gente ver. Adição e subtração de radicais, né? Primeiro caso, radicais são semelhantes, né? Os exemplos aqui, tá? Vamos ver os exemplos. Vou pegar aqui direitinho os exemplos, ó. O exemplo A. Vê, eu tenho 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Você veja o seguinte, eu tenho aqui, ó, índice é 2, ó, né? Quando é raiz quadrada não precisa colocar. Radicando, ó, 2 é igual, ó. Se eles são iguais, ó, eu faço essa continha aqui, ó, 5 mais 3, ó. 5 mais 3, 8, ó, e repete o semelhante, tá? O radical semelhante. Então vai ficar 8 raiz quadrada de 2. O mesmo raciocínio aqui, ó. Aqui, ó, raiz quadrada, né? Mesmo índice, ó, radicando A. Fazer só essa continha aqui, ó. 7 menos 4 dá 3 e repete o radicando semelhante, né? Radicando A, tá? Vai ficar 3 raiz quadrada de A. Aqui o mesmo raciocínio, pessoal. 2, ó, que é igual, ó. Mesmo índice, ó, mesmo radicando, ó. Tem que ter os dois iguais, né? Então, ó, eu faço como? 7, né? Menos 10. E o radicando bota em evidência, né? Que são semelhantes, ó. Aqui eu faço essa conta, né? Lembra, como 8 é maior do que 10, ó, como 10 é maior do que 2, eu faço 10 menos 2, que dá 8. Só que o sinal do 10 é maior. Então eu pego o sinal do 10, né? Como se eu devesse 10 e só tenho 2 para pagar, né? Então eu vou ficar devendo 8, ó, né? E repete aqui, ó, tá? O radical é semelhante, eu repito. Aqui o mesmo raciocínio, vê, eu tenho o mesmo radical semelhante, raiz cúbica, radicando 5, raiz cúbica, radicando 5. Ó. São semelhantes, né? Então vai ficar em evidência, tá? Vai ficar aqui em evidência. Tá? Agora vê uma coisa, pessoal. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 7. Como não tem número nenhum aqui, ó, é como se fosse 1, tá? Se ele não botar número nenhum, ó, é como se fosse 1. Tem que lembrar isso, tá? Não tendo número, é como se fosse 1. Aí eu faço a conta. 2, né? 2 menos 7 mais 1. 2 menos 7 dá menos 5, né? Como eu devesse 7, só tenho 2 para pagar, vou ficar devendo 5. Ó. Como eu tenho mais 1 para pagar, vou ficar devendo 4. Menos 4 e repete. Ó. Tá? O semelhante eu repito. Raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3, né? 5, né? Radicando 5. Tá? Então seria isso aí, tá? Ó, pessoal, segundo caso, né? Radicais que se tornam semelhantes após sua simplificação. Vê, eu tenho isso aqui, ó. Mas esse aqui, eu tenho raiz quadrada de 8 mais 11 raiz quadrada de 2. Vê, eu tenho o mesmo índice? Tenho. Mesmo índice 2. Ó. Mas eu tenho o mesmo radicando? Não. Então eu vou tentar fazer com que esse radicando fique igual, tá? Como é que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou decompor esse 8 aqui em números primos. Ó. 8, ó. Qual é o primeiro número primo? É 2.
8 é dividido por 2? É. Se eu dividir 8 por 2, vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai dar 4. 4 é dividido por 2? É. 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. E 2 dividido por 2 dá 1. Aí termina. Quantos 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3. Eu tenho 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Tá lembrando de potência de mesma base? Aqui é como se fosse uma. 1 mais 2 já voltou que era antes. 2 é a terceira, tá? Então pronto, eu vou pegar esse valor aqui, raiz quadrada de 8, eu vou substituir por raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, né? Esse valor aqui que eu encontrei aqui, tá? E aqui, repete, né? 11 raiz quadrada de 2, né? Aí vê, toda vez que o expoente aqui for igual ao índice, a raiz sai, né? Esse 2 sai, né? Aqui é como se fosse 4. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2, né? 2 vezes 2, 4. Ou seja, se ele tiver o expoente for igual ao índice, o 2 sai, né? Só o 2 sai e desaparece o 2 de cima. E vai ficar como? 2 raiz de 2. Agora eu tenho o mesmo índice, raiz quadrada e mesmo radicando, 2. Eu posso fazer a conta. 2 mais 11, 2 mais 11, repete o comum, raiz quadrada de 2. 2 mais 11, né? 13. Repete a raiz quadrada de 2. Então vai ser 13 raiz quadrada de 2, tá? Então é isso aí, tá? Um exemplo B, tá, pessoal? Eu tenho 50, raiz quadrada de 50 mais 6 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 98. O que é que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo colocar tudo em função da raiz quadrada de 2, né? Para ele ter o mesmo radicando, né? Aí foi o que eu fiz, eu decompus os números primos, ó. Esse 50 aqui eu vou decompor. 50 dividido por 2 dá 25, né? 25 dividido por 25 dá por 2 não dá mais, porque ele não é par. Dá por 3 também não dá. Qual é o próximo primo? 5. Ó. 25 dá por 5? Dá. 5 vezes 5, 25. Ó. Então vai dar 5, né? Porque 5 vezes 5, 25 dá 5. Ó. 5 dividido por 5 dá 1. Eu tenho 1, 2. Quantos 5 eu tenho? 1, 2. 5 elevado ao quadrado. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse de cá, tá? Aí eu vou dividir. 98 por 2, né? Vai dar 49, né? 9 por 2 dá 4, vai 1, 18 por 2 dá 9, 49. 49 dá por 2, não dá porque não é par. Dá por 3 também não dá, né? Dá por 5 também não. Então qual é o próximo primo? 7. Dá por 7, dá. 49 dividido por 7 dá 7, porque 7 vezes 7, 49, deu 7. 7 dividido por 7 dá 1. Eu tenho um 2, ó, e tenho 7 ao quadrado. Ó. Aí eu venho para cá e substituo. No lugar de 50, né? Raiz quadrada de 50, eu boto raiz quadrada de 2, ela é vezes 5 ao quadrado. Eu falei para vocês, toda vez que o expoente for igual ao índice, o número sai, né? A número aqui o de baixo, a base saiu. Ó, e ficou raiz quadrada de 2. Né? Mais, repete o de cá, 6 raiz quadrada de 2, menos, o mesmo processo. Ó, expoente igual ao índice, então ele sai, tá? Menos 7 raiz quadrada de 2. Agora tem o mesmo índice, que é 2 raiz quadrada, mesmo radicando, que também deu 2, então agora eu posso fazer a conta. 5 mais 6 menos 7, né? E boto em evidência. O que é comum aqui, eu boto em evidência. Raiz quadrada de 2. Aí faço a conta. 5 mais 6, 11. 11 menos 7, 4. Então, a resposta 4, raiz quadrada de 2. Essa é a resposta. Tá? Ó, pessoal, terceiro caso, tá? Terceiro e último. É quando radicais não são semelhantes. Ó. Vê aqui, eu tenho o mesmo índice, né? Tá? Mas os radicantes são diferentes. Ó. Então, eu não posso fazer o que eu fazia antes. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que resolver essa raiz, depois resolvo a outra, aí somo. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Qual é a raiz quadrada de 16? É 4, por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Aí eu somo. Essa daqui deu 5, essa aqui deu 4. 5 mais 4, 9. Né? O mesmo raciocínio aqui, vê. Eu tenho, ó, aqui tanto o índice, que o índice é 2, aqui é 3, né? Raiz quadrada, raiz cúbica. Aqui o radicando é 49, aqui é 8. Tudo diferente, né? Que não é semelhante mesmo, de jeito nenhum. Não tem nada semelhante, né? Mesmo processo. Eu vou tirar a raiz quadrada de 49, que é 7, né? 7 vezes 7, 49. Coloca aqui. Qual é a raiz cúbica de 8? Ó? É 2, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, né? Então, vai ser 2, ó. Então, ó, 7 menos 2 dá 5, tá? Aqui, vê,
raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Vê, isso aí ele vai ter que lhe dar o valor, tá, pessoal? Porque se você for fazer numa calculadora, né, esse número aqui, ele vai dar muito mais do que isso, né? Ele é infinito, tá? Ele é infinito. Esse número aqui, mas é aproximadamente, ele quis com a cada decimal, né? Então a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, tá? E a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Aí ele somou os dois, né? Que deu 3,1, tá? E aqui o mesmo raciocínio, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 5. Ó. Tudo, eu tenho o mesmo índice, ó, mas os radicantes são diferentes. Então ele vai ter que lidar, né? Ou então, numa questão, ou eu lhe dou esse valor, ou então você vai ter que usar a máquina de calcular, se o valor vier decimal. Aí vai ficar a raiz quadrada de 6 é 2,4, aproximadamente, né? Que isso é infinito, tá? Se for fazer na calculadora, você vai ver que vai pegar todos os números da calculadora. E a raiz quadrada de 5 é 2,2. Subtraindo 2,4 de menos 2,2 dá 0,2. Agora, às vezes acontece o seguinte, pessoal, que ele não lhe dando, às vezes ele dá a resposta já assim, ó. Ele dá a resposta aqui, acaba aqui, ó. Ele dá a resposta aqui, deixa só indicado. Acontece algumas questões que ele pede para deixar só indicado, tá? Tem questões que vem só indicado. Para aí. Não tem como resolver. Se ele não lhe der a raiz, e não der e você não tiver máquina de calcular, não tem como resolver. Aí você vai ter que parar aí. Que é a mesma coisa, né? Se não for dado a raiz quadrada de 6, né, de 5, ó, você vai parar aqui, tá? Deixa só indicado. Acontece muito isso, tá? Isso acontece muito. Eu vou parar por aqui que esse vídeo ficou mais longo do que eu pensava, tá?